costuma falar seguro de vida. Dá pra gente fazer um podcast só sobre seguro de vida. É um produto muito interessante também. Eu faço análises constantes, assim, né? Eu ainda tenho essa coisa de, tipo, olhar toda semana para os meus investimentos, tipo, como se você olhasse e fosse crescer mais, assim. Você olha toda semana? Toda semana. Olha. E aí eu vou buscar, o quanto eu já paguei ali do meu seguro de vida. Eu tenho um plano que eu pago durante 10 anos, eu posso receber daqui a 10 anos, ou esse dinheiro continua se seguros vida inteira. Sim. Ele continua se acumulando. E aí eu cheguei à conclusão de que há 15 anos, meu patrimônio vai ter aumentado 10% só por conta dessa escolha de ter feito esse seguro de vida. Minha família tá protegida, no futuro eu estarei protegida também. Então, isso também me deu muito mais segurança em relação, inclusive, à proteção do patrimônio, porque é para isso também que serve seguro de vida, para você não ter que se desfazer do patrimônio conquistado num caso de uma emergência. Pensa a pessoa precavida, Bruno. Não, mas você tá certa. Que pensa tudo que pode dar errado. Não, é Alzheimer, é câncer. A pessoa do seguro, ela vem falar com vários dedos, assim, então porque isso aqui pode acontecer. Eu já pensei em tudo que pode dar errado, probabilidades estatísticas da família. Minha avó teve um AVC, meu avô teve não sei o que lá, então a chance de eu ter isso aqui é X%, e assim eu vou tomando minhas decisões. Eu tinha seguro de vida desde sempre, assim, entrei no exército como uma atividade perigosa, então eles fazem um seguro de vida pra gente, inicialmente é de graça, e quando se forma, aí você começa a pagar. E aí um monte de gente cancela o seguro, eu falei, não vou cancelar, porque era um valor tão irrisório, era algo como na época, sei lá, tudo bem que corrigindo dá mais, digamos que em 2010 eu pagava R$300 pra ter uma apólice de 1 milhão daquela época. Eu pensei, morrer é um bom negócio, né? Porra, porque quem for receber o dinheiro, né? tá muito bem. Só que não tinha só isso, porque se ficasse inválido, eu ganhava o dinheiro, se tivesse algum tipo de problema. Exatamente. E se a morte fosse acidental, eles dobravam a apólice. E eu era paraquedista. Aí eu pensei, você segura que casa como uma luva. Pra já minha teve família. salto de paraquedas que eu cheguei no chão, porque o pessoal pensa, você tem saudade de saltar de paraquedas do exército? Eu falo, cara, nenhuma saudade. Nenhuma saudade. É porque eles pensam no salto livre. E não é assim no exército. Lá você tem um salto chamado enganchado. Você sai de uma aeronave que voa a uma altura mais baixa, porque é uma simulação de um combate. Você não vai ficar 5 minutos no ar curtindo pra tomar um tiro. Então você salta de baixa altitude. Quando você salta, o paraquedas abre em 4 segundos. Ele é feito pra abrir automaticamente. E você salta armado e equipado, com mochila, com fuzil. Cara, você tem que confiar muito nesse equipamento. Você não aperta nenhum botão, não puxa nenhuma cordinha? Não aperta nenhum botão. Se tudo der certo, ele é automático. Aí, se não der certo, você viu que não abriu, você puxa o reserva. Tem uns procedimentos também pra isso. Se não der certo. Mas você não tem muita dirigibilidade. Se não der certo, sua família recebe seu seguro. Tem um seguro de vida. Olha que beleza. E não tinha muita dirigibilidade. E com um vento muito forte, você chegava no chão muito rápido também. Então, já teve aterragens, né? Que é o nome do processo pra chegar no chão. Que eu cheguei muito rápido, aí deslocou o ombro. Sei. Eu pensei, nossa, ainda bem que eu tenho um seguro de vida. E depois que eu saí do exército, eu mantive o seguro. Aí mudei a estrutura, né? Mas eu acho seguro de vida ultra importante, porque pode ser que o pessoal esteja ouvindo a gente aqui, o cara tá lá com planejamento pra fazer o patrimônio dele crescer ao longo do tempo, mas assim que ele acabou de ouvir o podcast, ele vai na padaria e é atropelado. O que ele tinha de reserva pode ser totalmente consumida. Se ele não tem um plano de saúde, maior a chance ainda disso com tratamento. E aí atrapalhou todo o processo de evolução financeira, sendo que dependendo do que acontece, ele pode ter uma despesa maior e não tem mais patrimônio pra fazer frente a isso. Eu te digo mais, hoje, com os produtos que a gente tem, e de fato, o seguro de vida, ele é muito mais para te proteger em vida, claro que é para quem fica também, mas ele é para também te proteger em vida. Então, assim, eu coloquei lá na apólice que a minha voz é um instrumento de trabalho. E né? Então, se eu perco isso, a apólice, o sinistro é acionado. E hoje é muito mais acessível você fazer bons seguros de vida. Então, para aquela pessoa que às vezes não tem a grana para fazer um plano de saúde, e seguros já cobrem também, inclusive internação, eu brinco, nossa, eu ainda não fiquei internada, porque se eu internar, eu ganho 5 mil por dia de internação. Claro que eu não quero ser internada, gente. Mas eu acho que é esse tipo de preocupação que a gente precisa ter. Assim como a reserva de emergência não é se, é quando. Eu não quero precisar acionar meu seguro. Mas, se eu precisar, ele vai estar lá. E perto da minha renda mensal, isso ocupa tão pouco. O meu primeiro seguro de vida, quem me vendeu, foi a mesma Cid Nelson do Bradesco. Vendia bem ela. Custava R$60, mas naquela época eu já tinha preocupação com os meus pais. Assim, como é que eles vão ficar se eu não tiver aqui? Então eu lembro que era R$60 por mês para 250 mil de prêmio. Falei, pô, legal, né? Porque se eu morrer, pelo menos meus pais não vão ficar sem nada, assim, né? Tipo, eu já me preocupava com a renda da família, né? De ajudar e tal. E esse é um ponto muito bom, né? Como você era muito nova, a sua chance de morrer era baixíssima. Ou altíssima, né? Você não me conhecia, Bruno. Pode ser, né? Pode ser ter saído mais barato o seguro do que deveria.
Mas é que, no geral, de maneira geral, eu sempre brinco que há um porquê da mulher viver mais que o homem. Eu era militar quando era mais novo, e eu vi umas apostas que o pessoal fazia que não tinham sentido. Era Tipo? assim, bebendo cerveja numa cobertura de um prédio, o outro prédio tá a 3 metros. Aí um vai lá e fala pro outro, duvido você saltar daqui desse prédio pro outro. É sério? É sério. Aí o cara fala, o que você me dá se eu conseguir? Uma cerveja. Meu Deus. Olha a estrutura. Se der certo, uma cerveja. Se der errado, Morte. a morte. O que o cara fazia? Fechado. Fechado, vamos lá, claro. Vou saltar. Uma mulher não aceitaria essa aposta. Entendeu? Um homem aceitaria. Um homem de 18 anos aceitaria. Mas todos nós temos uma pequena chance de que algo dê muito errado em nossas vidas. Você pagar um pequeno valor para, se isso acontecer, vier uma grande quantia, é muito compensador. Aliás, fica a Vale indicação realmente muito a aqui pena. de um livro que fala exatamente sobre isso, do Nassim Taleb, O Antifrágil, Sim, onde faz fala muito bom. justamente de pequenas circunstâncias com uma grande chance de dar uma merda muito grande. 100% de chance de dar ruim. É assim, é um evento que destrói todos os outros. Tem uma chance pequena, mas caso aquilo aconteça, destrói tudo. Eu gosto muito do Nassim Taleb. E de previdência, só contar um caso aqui, porque a minha avó, ela tá já ficando mais velha, né? E aí eu falei pra ela, avó, a gente tem que começar a pensar em sucessão, porque teu patrimônio imobiliário vai entrar em inventário, vai ter custo, inventário, advogado. Ela falou, o que a gente pode fazer? Aí eu e minha É irmã... sério que sua avó falou isso? Sim. Ela Não, falou, porque a sua avó merece... Bom, gente, palmas, por favor. foi. Comentem aqui. Minha avó é investidora. A avó do Bruno. Ela investe em fundo imobiliário Conta também. a sua história com a sua avó, depois eu vou contar a minha história com a minha família. Tá bom. Vocês vão chorar. E eu falei com ela, olha, a gente pode fazer o seguinte, você tem o seu imóvel que você mora, é o seu principal patrimônio, está imobilizado. Eu e minha irmã, a gente compra o seu imóvel, cada um deu metade, pega esse dinheiro, aplica o dinheiro, deixa uma parte acessível para você, outra parte a gente bota numa previdência, porque num falecimento, que uma hora vai acontecer, a previdência vai direto para os seus beneficiários. Então coloca lá o nome das suas filhas, por exemplo, já divide na hora, tá na mão deles e não passa por inventário. E ela achou magnífica a solução. Hoje ela mora no mesmo imóvel, a gente não cobra aluguel da minha avó, logicamente, a gente é totalmente grato pela criação que ela deu pra gente, ajudou bastante. E ela tem mais dinheiro para usar e na hora que acontecer um falecimento, a sucessão ela tá garantida. Então, realmente, previdência não é só pro cara que tá novo. Muita gente pensa, já tô muito velho fazer uma previdência pra me preocupar com a aposentadoria. Como você disse, não é só isso, tem sucessão também. Tem a sucessão também. Não tive essa mesma sorte de mentalidade. Quando eu comecei a estudar, né, planejamento financeiro, e a gente estuda justamente planejamento sucessório, planejamento tributário. Quando eu vi ali o planejamento sucessório, e da parte da família do meu pai, foi tudo muito mais tranquilo. O caso da minha avó era exatamente o mesmo. Fizeram um planejamento, a casa ficou com o usufruto da minha avó, que dá pra você fazer isso também. Não necessariamente você precisa comprar, né, o imóvel da pessoa. Vocês deram um upgrade no planejamento. O que eles fizeram foi um arranjo para que minha avó tivesse o usufruto da casa, mas que no momento do falecimento passaria para os herdeiros sem muitas dificuldades. Já no caso da família da minha mãe, quando eu levei o assunto, né, de fazer um planejamento sucessório, já foi um Deus nos acuda, você quer que seu avô morra, não vou falar sobre isso, a gente não vai falar sobre morte, isso é um absurdo. E normalmente, eu não diria que é a maioria, mas o que eu recebo, né, inclusive, né, dos mepoupeiros, é que esse é um assunto muito difícil de lidar dentro das famílias, assim. Então é muito difícil você encontrar famílias que tenham essa consciência de que eu não quero que você morra, eu quero muito que você viva. Mas o trabalho que dá você herdar, né, uma herança que não foi planejada é uma dor. Porque você já tem a dor da perda, você ainda tem a burocracia, você às vezes ainda tem a briga de família, sendo que aquilo tudo poderia ter sido resolvido se a família tivesse tido essa abertura para conversa. Eu acho até paradoxal, sabia? Porque muita gente não investe dizendo que pode morrer amanhã, mas quando você fala, então vamos pensar em sucessão, não, mas eu vou morrer daqui a muito tempo. Não quero falar desse assunto. É paradoxal. E o que você disse é o retrato da realidade da maior parte das famílias brasileiras, principalmente de classe média, porque o pessoal não sabe investir, então constrói patrimônio comprando imóvel. Exato, imobiliza. Aí o patrimônio é o imóvel. E muitas vezes, na família, tem uma pessoa que é responsável pela maior parte da renda. Sim. Quando essa pessoa falece, a renda da família já baixa. Já baixa. E para passar esse patrimônio que já é deles, você vai ter inventário, custo advocatício, ITCMD. Junta tudo, dá na base aí de 20% de um patrimônio que está imobilizado. Então a conta é alta, Sim. momento de dor, de renda mais baixa. Aí Então, essa falta de planejamento se endivida é difícil. e aí recebe
recebe o bem imóvel, Pois que é. está imobilizado, aí você tem aquela crença de que vou vender rápido, afinal de contas o imóvel, né, a casa do vovô vale 300 mil, aí você coloca a venda a casa do vovô, ninguém compra, você ainda tem um passivo, que você ainda vai ter que fazer a gestão daquele apartamento, daquela casa, que não tô dizendo pra você não fazer isso, mas é pra você levar em consideração que não necessariamente tudo vai acontecer, né, como o planejado e como o imaginado. A gente precisa sempre ver qual é a realidade, né? O que acontece depois que alguém falece, como aqueles imóveis ficam, qual é o custo disso? É um custo muito alto.